Oi, meu povo, gente boa. Ontem foram tornados réus 10 pessoas do núcleo 1 da tentativa de golpe. Agora chegou a vez dos peixes graúdos, aqueles mais gordos, mais poderosos. São estes que precisam pagar. Os idiotas úteis que foram induzidos à prática de quebrar os prédios dos três poderes, aquela cena lamentável que se viu, estes tais, a gente pode até pensar de repente, entre aqueles bobalhões que estavam ali sendo levados no fluxo, quem sabe diminuir a pena de alguns deles. Mas a estes do núcleo 1, estes têm que apodrecer na cadeia. Entre eles Bolsonaro, porque são eles os grandes responsáveis. E ontem foram 10. Estes 10 serão condenados, certamente. Bolsonaro agora começa a virar as costas aos militares que ele ferrou. Claro que estes militares que se ferraram por conta de Bolsonaro merecem se ferrar mesmo, porque tem que ser muito burro para ir na onda de um sujeitinho desse. Agora, esse sujeitinho execrável disse que não quer mais saber de militares. Muito melhor, até a relação com o Supremo Tribunal Federal. Tem que ter um relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, ponto final. Tem que ter um relacionamento, por mais que temos aresta com alguns. Aquele canalha lá do 7 de setembro que o senhor dirigiu ao Alexandre Moraes, o senhor se arrepende? Não falaria de novo aqui. Não falaria? Não falaria, mas ele realmente, se não me engano, foi logo após o Ramagem, né, que ele foi. Que era um canalha e ameaçava, não vou mais cumprir decisão e tal. Não falaria mais. Não falaria mais. Nem teria mais. O cercadinho antes, nós botamos pra dentro do Alvorada. Tinha um cercadinho lá fora, onde a imprensa toda ficava ali a 3 metros com binóculo de você. Não ia ter mais isso aí. Não ia ter mais cercadinho? Não, o cercadinho pode ter lá dentro, né? Mas não, você tá procurando. Ele tem uma coceirinha estranha no nariz, né? Mas, vocês estão vendo, eu quero falar sobre isso. Ele está dizendo que é culpa dos militares, a péssima relação que ele teve com o STF, a péssima relação que ele teve no Congresso. O Congresso, na verdade, não foi tão ruim assim, porque o Congresso recebeu muitas benesses, ele entregou a gestão do dinheiro público na mão de gente corrupta, né? Emendas secretas, barrinhas de ouro para negociar as verbas do MEC. Foi muita corrupção no governo dele, muita corrupção mesmo. Mas ele está dizendo agora que é tudo culpa dos militares. Ele encheu o seu governo de militares pensando em dar o golpe. Os militares, parte dos militares, pelo menos o comandante do exército, disse não. Nós não vamos participar dessa coisa patética, defendendo um ser patético como você. E eu vou te prender se continuar com essa conversa. Aí ele ficou magoadinho e falou assim, poxa vida, eu podia ter trazido mais corruptos pro meu governo. E eu trouxe militares corruptos. Não mudou muito pro povo. Mas corruptos políticos negociam melhor, dizendo que se ele tivesse colocado um Ciro Nogueira ou outros corruptos ali junto com ele, ao invés dos corruptos militares, eles teriam negociado com o Supremo, sujando também o Supremo. Ele é um mão suja, ele vai tocando e vai apodrecendo. Ele apodreceu com a carreira de muito militar que foi na onda, embarcou no barco furado dele. Entre estes, o Braga Neto, que mais pra frente eu vou conversar sobre isso com você e falar da traição de Bolsonaro. O Braga Neto tá preso por culpa dele. Culpa dele? Não apenas, né? Porque quem manda ser um general de 4 estrelas e ir atrás de um capitão expulso? Tem que ser muito burro e tem que ter uma índole muito ruim. Tá preso porque merece, mas poderia ficar muito bem com sua índole ruim, recebendo as mamatas de uma reforma com 4 estrelas. Jogou fora. Outro que jogou fora foi Mauro Cid. Mauro Cid virou correria de miliciano. Tem que se lascar também, né? Mauro Cid ontem entregou todo mundo. Que coisa linda, né? Jogou fora a carreira. Vão todos presos. Gente, eu quero falar sobre isso. Quero falar sobre os desdobramentos dos depoimentos de ontem. E dizer que Bolsonaro está com os pezinhos dentro da papuda. Já está ali, já prestes a embarcar em seu destino final. Porque de lá eu acho que ele não sai. Jet ski, lancha e desfiles patéticos de moto, nunca mais. Acabou. Já tá preso, a bem da verdade, porque não pode sair do país. Tá preso, né? Poderia viver o restante de sua vida como um bom mamateiro no Congresso, só recebendo, fazendo rachadinhas. Mas não, resolveu ser presidente e o Brasil pagou muito caro por isso. Antes de eu continuar, gente, eu peço que você se inscreva no canal, porque aqui a gente traz informação de maneira leve,
com muito humor, com muita ironia, com sarcasmo, a gente debocha mesmo. Tem que debochar, tem que carnavalizar, porque se não carnavalizarmos, fica muito difícil viver neste país. Tem que levar a vida de forma mais leve. Então me siga, acompanhe este canal e aqui você vai ter todas as informações que você recebe nos outros, mas de uma maneira muito mais leve. Eu não tenho ódio, eu tenho apenas indignação. Então se inscreva, deixe o seu like e também apoie nessa chavinha aqui embaixo, ó. Essa chave Pix que tá aqui é a única forma de monetização que nós temos hoje. Gente, eu quero falar para vocês uma boa notícia. Ontem o YouTube aceitou a minha proposta de monetização e concedeu a este que vos fala algumas ferramentas, como seja membro. Você pode ser membro deste canal, meu povo. E também opções para você engajar o meu canal. Eu não lembro os termos direito. Eu fiz a proposta, né? E a minha proposta foi aprovada. Agora ninguém nos segura mais. A gente vai explodir, o canal vai crescer. E eu quero agradecer as pessoas que sempre estiveram comigo. Muito obrigado, gente que me apoia, que torce, que todos os dias fica contando o número de seguidores, que está aumentando a conta gotas. Convenhamos, né? Mas agora talvez agora que eu tenho um contrato com o YouTube, talvez agora a gente consiga crescer nesse lugar. Mas ainda não monetizamos, então se você puder ajudar nessa chavinha, eu agradeço muito. Se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link lá. Você entra por esse link, faz parte do nosso grupo e recebe informações em primeiríssima mão. Vamos em frente? Vamos lá. Quando ele chegou à presidência, o golpe começou no dia seguinte. Desde que ele assumiu, ele encheu a presidência da República, os cargos públicos, todos eram militares e ele fez isso com um propósito, o tal golpe. Era esta a intenção. E ele começou a desenvolver seu plano desde que assumiu. Cada reunião no cercadinho em que ele atacava as instituições, ele estava disseminando entre seus seguidores e eleitores a ideia da viabilidade, da importância de se dar um golpe de Estado. E com este discurso, muito embora limitado, bem limitado, ele seja intelectualmente, com uma inteligência reduzida, ele conseguiu convencer parte desses militares a entrarem com ele nesta aventura. E com isso ele arruinou a vida de muita gente. Foi deixando pelo caminho pessoas que foram sendo feridas, né? Gente que não servia mais, ele também foi descartando. Alguns tiveram mortes súbitas, como o Bebiano, outros, como o miliciano Adriano, foi morto pela polícia. Ele sempre agiu dentro e fora, na legalidade e na ilegalidade. Tinha inteligência oficial aparelhada para investigar amigos e adversários e inteligências paralelas. Durante a pandemia, ele se consultava com o Ministério da Saúde, que depois ele colocou ali o Ministro da Morte para tomar conta, né, de todo o sistema e da vida das pessoas. Mas ele também tinha os médicos lunáticos, cloroquiners, ivermectiners e fantasiners, com quem ele se consultava, além, claro, do seu personal conselheiro, o pastor Maracutaias. Agora, depois de lascar com a vida de todo mundo, ele fala isso. E a experiência, eu tenho certeza que se hoje voltasse, militar, só o GSI, nem na defesa da batalha militar, apesar de ser apaixonado pelo Braga Neto, excelente trabalho. Pela Aristides também. Mas você viu, os ministros palacianos teriam mais experientes, teriam militar lá também. Gente, depois de não ter tido a adesão por parte do comandante do exército, né, que durante o depoimento despejou todas as informações, começou no começo a tentar meio que falsear, dando sinaizinhos de que estava prestes a dar uma amareladinha. Uma dor de barriga súbita de quem tem medo. Deu uma principiada pro lado do afinamento, mas depois de ser pressionado, confessou tudo. A gente não precisava nem de confissão, né? Se pegarmos todos os dias de Bolsonaro, aquelas passeatas que ele fazia com aqueles motoqueiros alucinados, claro que muitos deles eram comprados, né? O cartão corporativo estava à disposição. Pode usar meu cartão, abasteça. Até motos foram compradas. Era 1 milhão por desfile que ele gastava. Não, ele gastava 1 milhão por dia.
Mas nos desfiles ele gastava um pouco mais e ninguém se incomodava. Janja foi massacrada. Porque ela é assim, tem liberdade. E fala. E fala. É preciso tomar muito cuidado com a extrema-direita. Ô, Janja, toma cuidado. Porque você é corajosa, mas tem que medir se essa sua coragem está beneficiando a reeleição do Lula ou não. Eu gostaria de ver as mulheres com mais voz, com mais participação na política. Eu gostaria de ver as mulheres atuando, eu gostaria de ver as mulheres mandando. Mas elas têm que vencer a resistência das mulheres e dos homens, né? E tem que, muitas vezes... Não vou entrar nesses detalhes, não é esse o assunto do dia. Vamos lá. Então, o Lixonauro... Que experiência é essa? De parlamento, eu fui muito bem. Me senti muito bem com o Ciro quando ele assumiu a Casa Civil. Dado a vivência, o seu conhecimento com o parlamento, ele tirou uma série de problemas. Ele resolveu o assunto, ele procurava o líder e conversava. Antigamente, o Braga Neto foi enchendo a Casa Civil, mas não sabia conversar com os caras. Foi um erro meu hoje de botar ele. Braga Neto tá preso por conta desse ordinário. Jogou fora a vida, jogou fora a carreira, por causa desse ordinário. Braga Neto não presta mais. Ele prefere aquele que existem evidências claras de que é corrupto, né? É do PP, Paulo Maluf, partido que Bolsonaro ficou lá quase 30 anos, o PP, que durante as investigações, lá durante o governo Lula, soube-se que foi o partido que mais roubou, que teve mais integrantes presos, o PP. Ele prefere o Ciro Nogueira, do PP. Ele prefere o Lira, do PP. Ele prefere o Barros, do PP, o partido que era dele. Ele prefere o Ciro, porque o Ciro tem trânsito, um trânsito mais livre entre os corruptos do Centrão. Ciro ajudou a entregar. O Ciro Nogueira, tá? Os militares se sujaram por causa dele. Só que as falas dele agora mostram que ele sempre foi golpista e sempre quis dar o golpe. E que encheu o seu governo de militares para envolver os militares na sua trama. Eu dou a vocês cargos durante o auxílio emergencial. Milhares de militares receberam o tal auxílio, hein? Tá tudo meio que em silêncio. Tá sendo investigado isso? Tá? Os militares farrearam. Eu, quando falo do Braga Neto, que foi traído por Bolsonaro, como tantos outros, não estou defendendo o caráter dele, tá? Cá entre nós. É golpista e tem que estar preso. Só que existe uma diferença entre ser golpista em essência. Ele poderia viver a vida inteira sendo um golpista em essência, guardando para si os seus pensamentos, aproveitando as mamatas da sua reforma, muita grana, vista pra praia de Copacabana. Que delícia, né? O dinheiro caindo. Poderia, com suas ideias de golpe, se não tivesse conhecido Bolsonaro e entrado com ele neste barco furado, não estaria preso. Você foi na onda de um idiota, você acreditou num idiota. Tem mais é que... tem. Mas eu fico assustado com a capacidade que Bolsonaro tem de trair as pessoas. Eu colocaria civis, porque não adianta colocar militares se na hora que a gente precisa dar o golpe eles não cooperam com a gente. Traduzindo, Bolsonaro abre a boca e se condena. Foi reformado aos 33 por ser inapto. Mentalmente doente. Ele não foi aposentado aos 33 porque era apto. Não, porque foi considerado doente mental. Foi considerado doente. Este doente mental conseguiu trazer para o seu governo grandes figuras que amaram desde sempre o golpe. Saudosos do tempo em que torturavam e matavam. Trouxe para o seu governo e está muito chateado. Poxa, eu enchi meu governo de militares, dei a eles tantas mamatas e na hora que a gente precisa dar o golpe, a gente não pode contar com eles. Hoje eu não colocaria. Hoje eu teria me aliado a políticos como o Ciro Nogueira, provavelmente eu teria me reelegido e não estaria em vias de ser preso. Agora eu não tenho mais imunidade e estou em vias de ir para Papuda, Bangu 8 ou sei lá para onde. E vai. E vai ou não vai? Vai.